Queridos, amados, sou grato ao Santo de Israel, sou grato ao Todo-Poderoso por esta riquíssima oportunidade que me é concedida em regressar ao estado do Rio de Janeiro, desta feita aqui, nesta progressiva cidade de Volta Redonda. Quero agradecer ao Santo de Israel de coração por esta oportunidade que Ele me concede. Residimos no estado da Bahia, moramos na capital daquele estado, na cidade do Salvador. E, como é notório, os irmãos percebem, estou com a perna engessada. De fato, houve uma fratura. Estou com 16 pontos na cabeça. Ainda sinto fortes dores. Os que estão me ouvindo, digam amém. Ainda sinto fortes dores no peito. Na realidade, isso aconteceu quarta-feira, agora fez 8 dias. Cheguei de viagem na terça-feira, quando eu estava sendo agraciado pelo digno pastor José Antônio, ali em Milão, na Itália. E eu cheguei de lá na terça-feira. E na quarta-feira eu ia à Feira de Santana, que dista de Salvador cerca de 115 quilômetros. Cheguei na terça e quarta eu ia pregar em feira. E o carro que eu ia dirigindo, de fato perdeu o controle e eu parei debaixo, na realidade na diagonal direita, por trás. Entrei na realidade embaixo do ônibus. E o carro não prestou para absolutamente nada. O volante partiu no meu peito. Quando isso foi na quarta, na sexta-feira eu estava de alta, fiquei hospitalizado. E eu fiz questão de ir até o pátio do Detran para ver o carro. E depois me deu a crise de choro quando eu vi parte de cabelos meus ali no para-brisa, estourado, enfim. E na realidade eu estou aqui por um milagre. O médico disse que se eu tivesse muito cuidado, em 35 dias mais ou menos, esse pé poderia estar bem. Se não, poderia sofrer uma cirurgia. E ele me disse que eu, por favor, não descesse do leito da cama em 35 dias. Dentro de 35 dias. Sexta-feira eu estava em casa, estava de alta. E no sábado de manhã o telefone tocou. E eu peguei a extensão no quarto e a empregada lá de casa, ela dizia, não, ele não pode atender e ele não vai poder viajar. Da extensão eu falei com o pessoal que tinha uma agenda comigo no estado das Alagoas. E eu ia dizer de fato que eu não ia poder atender por conta da enfermidade. Só que eu me lembrei da conversa que eu tive, no domingo, com o pastor José Antônio na sua residência. E eu disse para o pastor, pastor, eu tive um encontro com Deus em Roma. Eu cheguei a chorar, conversei com o pastor, o que Deus falou comigo na cadeia, onde o apóstolo São Paulo foi preso. E eu me lembrei dessa conversa que eu tive com o pastor José Antônio, isso na sexta. E eu me lembrei o que Deus falou comigo na cadeia de São Paulo, lá em Roma. E eu passei a meditar que se fosse Jesus, estando como eu estivesse, se ele deixaria o povo lá
no estado das Alagoas esperando. Eu não sou fanático, quem me conhece sabe que eu não sou fanático. Eu sou um cristão autêntico. Mas eu aprendi que quando a gente quer, a gente arranja um jeito. Quando a gente não quer, a gente arranja uma desculpa. E quem estava no telefone falando com o pessoal, ainda que enfermo, ainda que doente, não era o mesmo Abílio de 15 dias atrás. Era um Abílio que, atenção, põe o som onde estava, querido, por favor. Era o Abílio, por favor, querido, o som onde estava. Era o Abílio que tinha feito um pacto com Deus. E eu disse para aquela irmã, eu não falei do acidente, não falei de nada. Eu disse, então vocês podem me esperar no aeroporto. A única coisa que eu peço, eu tinha chegado do hospital. Isso foi na sexta, eu disse, eles me esperavam no sábado. Eu disse, a única coisa que eu peço é que, por favor, vocês me arranjem uma cadeira de roda. E eu fui ao estado das Alagoas. Eu ainda estava tossindo e saía sangue. O volante foi destruído, demolido no meu peito. E quando eu cheguei no ginásio, por volta de 20 horas e 30 minutos, que eu entrei na cadeira de roda, Deus foi tão bom que se eu falei 10 minutos, eu falei muito. Porque entrou uma glória tão grande naquele ginásio. Eu chamei as pessoas que não eram batizadas, que viessem à quadra. E as pessoas nem chegavam na quadra e Jesus já estava batizando com o Espírito Santo. Cheguei em casa domingo. E aí o pastor Dilmo me ligou, dizendo, e aí companheiro, estamos certos para amanhã? Piracicaba. O peito estava doendo, eu disse, não, estamos certos para amanhã. Viajei para Piracicaba. E eu imaginava que voltaria, porque deu um branco, apagou tudo. Se eu te disser que eu me lembro como foi de fato o acidente, eu não me lembro. E apagou tudo, apagou, só não apagou os versículos bíblicos. Aí lá em Piracicaba, aí o pastor Aparecido me ligou, na segunda. Meu amado, pois não, reverendo pastor Aparecido, estamos certos para amanhã? Disse, como assim? Como assim o quê, rapaz? Terça-feira aqui em São Caetano do Sul. Está avisado. Eu disse, sim senhor. De lá eu fui. Aí eu estou lá em São Caetano, jantando com o pastor, depois que terminou o culto. O rádio do pastor tocou, ele atendeu, eu quero falar com o Abílio. Pastor Elias Bonfim. Meu amado, tudo bem? Bem, pastor Elias, estamos certos para amanhã? Como amanhã, reverendo? Como amanhã o quê, rapaz? Nós não fechamos mês passado, está avisado aqui, rapaz. Aqui em Limeiras. Aí eu fui. Quando eu estou lá em Limeiras, uma maravilha, pensando que vou para casa, pastor Antônio Antunes me liga. Meu amigo, meu chefe, estamos certos para amanhã? Lá vou eu para bairro Amazonas, Rio de Janeiro. Quinta-feira. Aí fui para a casa do meu amigo pastor Anderson, fiquei descansando. Na sexta. Aí liga o filho do pastor Aparecido. Meu amado, que hora o senhor chega no Rio? O povo está esperando o senhor no congresso aqui, é região das ostras, né? Região das ostras? Rio das ostras. E lá vou eu para o meio das ostras. Então, amados, resumindo, eu estou tão somente tentando dizer para os irmãos que com certeza nenhum servo nunca foi e nunca será maior que o seu Senhor. Com certeza eu tenho mais de 10 desculpas que convenceria os irmãos para que eu não estivesse aqui.
E ainda convenceria tanto que todo mundo ia orar: Senhor, restaura a saúde do teu servo. Senhor, irmão, pastor Abílio bateu o carro, está com a perna enfaixada. Convenceria, e convenceria sim. Mas eu tenho um motivo, somente um, que suplanta as 10 desculpas que eu daria. Qual o motivo, pastor Abílio? Nenhum servo é maior que o seu Senhor. Se fosse Jesus, Ele não nos decepcionaria. Ele viria aqui nesta noite falar conosco. E que escute o inferno, que escute Satanás. Depois que eu voltei da Itália, queridos, diante do Deus de Abraão, eu voltei com a nova visão. Porque na cadeia onde São Paulo fora preso, o Deus de Abraão conversou comigo nitidamente e disse-me: há muito tempo que eu te esperava para ter uma conversa contigo aqui. Sem delonga nenhuma, eu quero fazer uso da palavra do Senhor. E eu tenho certeza que o Deus de Abraão ainda vai falar conosco nesta noite. Quantos ainda querem ouvir o que Deus tem para falar? Diga amém. Quase ninguém. Quem ainda quer ouvir o que Deus tem para falar? Diga amém. Em hábil tempo, muito obrigado, reverendo pastor Davi Cabral, de coração, reverendo. Muito obrigado por esta confiança que o Senhor depositou em nós outros. Seria infantilidade minha usar a palavra e não agradecer de público ao Senhor por esse precedente que o Senhor está abrindo para que nós estivéssemos aqui. Sei que nenhum oceano carece de pingo d'água, nenhum, tá? Muitíssimos pregadores, e eu tenho convicção que o Senhor recebeu muitos e muitos e-mails, telefonemas de grandes e famosos pregadores dizendo: não me encaixa aí, eu vou aí, porque quem não quer estar aqui? E no entanto o Senhor abre o precedente para estarmos aqui. Muito obrigado, pastor Davi Cabral. Obrigado, pastor evangelista Davi Cabral Júnior, de coração, querido. Quero agradecer a Deus pela vida do pastor Zé Antônio, pastor presidente ali do trabalho, né, na Itália, que nos recebeu tão bem em sua casa há uns 10 dias atrás. Magnificar a Deus pela vida também do meu irmão Ricardo Oliveira, né, que fez uso da palavra antes de mim. E eu até falando com ele hoje de tarde, eu disse: ô meu amado, eu soube que você vai falar antes de mim, meu querido, né, e nós viemos juntos, né, de Milão. Ficamos do que umas 8 horas lá no aeroporto, numa prova tremenda, né? E eu até falei com ele hoje à tarde: amado, não prega muito não, querido, segura um pouquinho, eu estou aleijado, me ajude. E eu quero magnificar a Deus por sua vida, meu querido. E irmã Raíssa e Ravel, irmã Raíssa e o irmão Ravel. Falei irmã Raíssa e Ravel, confusão é essa. Então magnificar a Deus pela vida deste dueto abençoado, né? Louvar e magnificar a Deus por vossa vida, querido. E cantor Júnior, né, dispensa comentário, esse amigo particular. É o pastor Anderson, sua esposa, enfim, magnificar a Deus pela vida de todos os servos do Altíssimo. Queridos, agora sim, quantos ainda querem ouvir a voz do Senhor? Diga amém. Amém. Ache 2 pessoas aí, diz para ele, diz para ela: o meu Deus quer falar contigo nesta noite. Ok, tudo bem. Quem está me ouvindo, diga amém. Eu sei que aqui hoje tem muitas e muitas denominações, não tenho dúvida. Aqui hoje tem batista, lógico que tem, com certeza, tem metodista, tem um Deus é amor, universal do reino de Deus, tem sim, tem. Assembleia de Deus da Missão. Se apertar direito aí tem até Testemunho de Jeová disfarçado. Tem, se apertar, se é Testemunho de Jeová, ele vai dizer: não, sou estudante. Com certeza tem até cristão no Brasil que guardou o véu hoje. Tem. O que você quer dizer com isso, pastor Abílio? Não quero dizer, estou dizendo. Indiferente se você conhece ou não o irmão que está do teu lado, amigo católico, indiferente se você conhece ou não, mesmo que você não conhece quem está do teu lado, chega para ele e para ela e diz assim: ó,
Se tu é pentecostal, me dá um sinal agora. Olha para ele e diz assim, ó, me mostra como é que você glorifica Jesus, vai. Aleluia. Amados, eu vou fazer uma leitura bíblica, mas antes que assim eu proceda, por favor, seja sincero. Quem faz parte do grupo do Glória a Deus e Aleluia aqui, deixa eu ver. Nós estamos em um congresso de missões. Estamos em um congresso de... Confesso que não entendi. De... Só as mulheres, congresso de... Obrigado, gente. Só os varões, congresso de... Ô varão, vigia aí, vá. A gente é homem, irmão. Já viu o macho falar assim, rapaz? Quer ver a decepção, varão? Quer ver a decepção? Varoas, congresso de... Varões, congresso de... Aprendeu? Congresso de missões. 11º. Qual é o número? Número é 11. Posição que é 11ª. Vai estudar. Número é 11. Posição que é 11ª. Vai estudar. Qual é o número? E a posição? 11º o quê, irmão? O quê? 11º o quê? Congresso de quê? A conversa aqui tem que ser o quê? A conversa aqui tem que ser o quê? Viemos aqui para aprender a fazer o quê? Congresso de... Já imaginou? Primeiro Congresso de Direitos Humanos. Vai discutir sobre o quê? Direitos humanos. Estamos em congresso de... A conversa aqui é o quê? Ok. Abramos as nossas Bíblias no livro escreveu o doutor Lucas. Capítulo de número 9. Lucas capítulo 9. A partir do versículo 57, Lucas 9, 57. São Lucas capítulo 9, versículo 57, 58, 59, 60, 61, 62 e acabou. Lucas 9, 57, os que acharam por caridade, diga amém. Amém.
E aconteceu que indo eles pelo caminho, lhes disse Quantos? Quantos? Olha o que ele disse: Senhor, seguir-te-ei para onde quer que fores. E disse-lhe Jesus: as raposas têm covis, e as aves dos céus ninho, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. 59. E disse a outro, e disse a... É o mesmo ou a outro? Segue-me. Mas ele respondeu, Senhor, deixa que primeiro eu vá a enterrar meu pai. Mas Jesus lhe observou, deixa os mortos ou enterrar os mortos, porém tu vai e anuncia o reino de... Disse também outro, terceiro, Senhor, eu te seguirei, mas deixa-me despedir primeiro dos que estão em minha casa. E Jesus lhe disse: ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. E você diz amém. 3 homens. Quantos homens? 3 histórias. Quantas histórias? 3 enviados. Quantos enviados? 3 elementos distintos, 3 histórias distintas, 3 respostas distintas. Queridos, eu quero aproveitar o ensejo e mandar um alô para os... É internauta que chama, né? Internauta. Entre eles está o pastor Antônio Antunes, que falamos nesse instante, e eu disse, vou mandar um alô para o senhor, pastor Antônio Antunes. Vai aí, meu alô, e alô também a todos os internautas, espalhados por todo o globo terráqueo, porque está chegando, né, mensagem de todos os 5 continentes da terra. Amados, dá um glória a Deus bem dado aí, para que eles também glorifiquem a Jesus através do computador, ok? Quantos são pentecostais aqui, por favor, glorifiquem ao Senhor. Okay. Então, como eu vinha dizendo, queridos, estas palavras aqui, esta história aqui, nós só sabemos, escuta isso por favor, nós só sabemos disto porque um dos filhos na fé do apóstolo São Paulo
teve a sensibilidade de deixar escrito: Dr. Lucas nunca andou com Jesus. A história deixa bem claro que, na segunda viagem missionária de São Paulo, sendo Paulo e Silas na segunda viagem missionária de Paulo, na capital da pornografia, na terceira potência monetária do Império Romano, a terceira maior per capita renda da época, a cidade de Coríntios, cuja deusa era a deusa Vênus, a mãe da prostituição. Paulo foi açoitado, apanhou, e um casal que gostava dele procurou um médico para cuidar das feridas de São Paulo. E um grego que estudara no Egito, recém-chegado a Coríntios, apesar de ser grego, mas estudou no Egito e agora voltou para a Grécia. Ele foi cuidar das feridas de São Paulo, esse médico recém-chegado do Egito, e ouvindo a história de São Paulo, achou por bem viajar com Paulo, fazendo uma obra de filantropia, a ponto de depois ir até a Jerusalém com São Paulo, no final da viagem. E quando Paulo é enviado a Roma como prisioneiro, ele também estava presente, sendo fiel moço de São Paulo. E aí então a gente sabe de tudo isso porque esse médico se converte e é o agora escritor Lucas. E Lucas está contando para a gente, queridos, que um certo dia Jesus Cristo, chegando à capital de Israel, Samaria, foi colocado para fora de Samaria, capital de Israel. Quando eu digo Israel, eu estou falando reino norte, e não reino sul, que é Judá, a capital, Jerusalém. E Lucas está contando para a gente que Jesus foi colocado para fora da capital de Israel, Samaria. E quando Jesus vai saindo, os discípulos que estavam com Jesus, tentando acalentar o coração do Senhor, como quem diz: eles te rejeitaram, Senhor, mas eu estou contigo para o que der e vier, não vamos deixar o Senhor sozinho não, eu estou aqui na caravana. Agora, Senhor, eu quero te dizer que eu vou contigo sim. Agora, mestre, eu queria que o senhor entendesse que eu sou muito programado, tá, mestre? O primeiro, pode observar, o primeiro era muito programado. Viu, Senhor? Eu tenho hora de sair, tenho hora de chegar. Eu sou programado assim, o horário de comer, tá? Eu tenho programação no horário de dormir também. Tá, mestre? Eu sou muito programado. Entendeu, mestre? Eu sou programadíssimo. Eu tenho hora de sair, mas também eu tenho hora de chegar. Olha, Senhor, eu vou te seguir. Agora, deu assim 18 horas, aí eu vou para casa. Aí no outro dia eu acordo cedo, pego a garupa do camelo e vou te seguir. Aí onde o senhor parar, aí eu volto para casa de novo. Agora, eu sou muito programado, eu tenho hora de sair, tenho hora de chegar. Aí Jesus deu uma pancada.
Jesus disse: meu amigo, você quer vir comigo? Venha. Só tem um detalhe: as raposas sabem a hora que saem e sabem a hora que chega. As aves saem de manhã e voltam de tarde. O Filho do Homem não. Aí um monte de gente que não conhece nada de Bíblia diz que Jesus não tinha casa, diz que Jesus era mais pobre que um pobre, diz que Jesus não tinha, o meu Jesus não tinha casa. Gente, pelo amor de Deus, a Bíblia foi escrita em 3 linguagens: alegórica, figurativa e literária. Para conhecermos a Bíblia, carecemos primeiro de conhecer as 3 linguagens que a mesma foi escrita. Como que Jesus não tinha casa? Não, pastor, está aqui: as aves dos céus têm ninho. Meu amigo, ele estava dizendo: as aves do céu saem de manhã e voltam de tarde. As raposas saem de manhã e voltam à tarde. Ele estava dando uma lição a um programadinho. Eu posso ser obreiro, mas comigo tem que ter programação, Senhor. Jesus estava dizendo: eu sei a hora que saio, mas não sei a hora que chego. Não, pastor, Jesus não tinha casa. Como não tinha? Tinha não? Mateus capítulo 13, abre aí ligeiro. Mesmo que você não vai ler, pelo menos tu não vai ler para todo mundo, mas lê para tu. Mateus 13, me ajuda aí, vaso. Me ajuda aqui, querido. Mateus 13, primeiro livro do Novo Testamento. Lê aqui para mim, meu amado, por favor. Por isso lhes falo por parábola. 13. Não, 13. 13, versículo qual versículo? Primeiro? Bom, quando eu estudava teologia, não existia o versículo primeiro, só tinha o 2, o 3, mas vamos lá, o primeiro. Tendo Jesus saído de casa naquele dia. Lê de novo, meu amado, por favor. Tendo Jesus saído de casa naquele dia. Saído de onde? Marcos, um livro na frente. 2. Versículo 1. E alguns dias depois, entrou outra vez em Cafarnaum e soube-se que estava em casa. Jesus estava onde, meu irmão? Em casa. Aonde? Marcos 7:17. Depois, quando deixou a multidão e entrou em casa. Entrou aonde? João, capítulo 1. Leia, 34. E eu vi e tenho testificado que este é o Filho de Deus. No dia seguinte, João estava outra vez ali, na companhia de 2 dos seus discípulos, e vendo passar a Jesus, disse: eis aqui o Cordeiro de Deus. E os 2 discípulos ouviram-no dizer isso e seguiram a Jesus. E Jesus, voltando-se e vendo que eles o seguiam, disse-lhes: que buscais? E eles disseram: Rabi, que traduzindo quer dizer mestre, onde moras? Como é que é? Onde moras? Jesus, o senhor mora onde? Onde o quê? Moras. Jesus, você tem morada? Porque tem uma confusão que as aves do céu têm ninho, raposa corrida diz que o senhor não tem. O senhor mora onde, Jesus? Essa confusão da casa de Jesus já era desde a época de João. O senhor mora onde, Jesus? Jesus disse o quê, meu amado? Cafarnaum. 39. E lhes disse: vinde e vede. Jesus podia dizer: homem, larga esse negócio de casa de lado, eu não tenho casa não. Jesus disse: quer saber onde eu moro? Se eu lhe contar, você não vai acreditar. Então vem aí. Foram e viram onde morava. E aí ficaram com ele. Eu também não saía de lá, que eu não era besta. Obrigado, querido. Então escute isso aqui. Que conversa rachada é essa, rapaz? De que Jesus não tinha casa? Satanás que é Satanás. Jesus tomou a chave da casa daquele pilantra. É Jesus que não vai ter casa, rapaz? Aqui
via Jesus batendo num programadinho. Eu quero ser missionário. Agora, do jeito que, Senhor, eu topo. Agora, eu sou programado. Eu tenho as minhas programações. O senhor está entendendo, né, mestre? Jesus diz, estou entendendo. Estou entendendo. Você é programadinho, né? Tem hora de comer, dormir. Deu tal hora, ninguém te segura. Tu levanta e vai embora, né? É sim, senhor. Deixa eu lhe contar uma história. Conte mesmo. As aves dos céus, está entendendo? A raposa, agora eu. Ele, então você é assim. Marcos capítulo 2, Jesus morava onde? Em Cafarná. Cafarná? Para o cão ouvir lá embaixo. Cafarná? Satanás, escute essa. Igreja militante. Jesus morava onde? Em Cafarná? Não entendi, pastor. Vai entender agora. Casa na beira da praia, Cafarnaum, região marítima. Casa na beira da praia para qualquer um, meu irmão. Ache duas pessoas aí e diga, Jesus era chique. Não, porque Jesus era pobrezinho. Jesus era pobrezinho. Ele era muito pobre. Pobre? Você já viu pobre ter tesoureiro, meu irmão? Pobre com tesoureiro. Olha que pobreza. Tinha até tesoureiro. Para guardar o quê? Jesus era tão pobre que os soldados romanos, tudo malandro, ninguém queria conta com esse negócio de tirar serviço, guardar defunto. Não, crucificado, ninguém queria ir lá. Não, eu pago para você tirar meu serviço hoje, ok? Nesse dia teve gente pagando, eu pago para tirar o seu serviço. Por quê? Todo mundo de olho na roupa do mendigo. Foi Jesus morrer, teve briga no pé da cruz por causa da roupa dele. Quem é que vai brigar por causa de roupa de mendigo, rapaz? Olha para o teu irmão e diz assim, e aí, vai dar glória ou não vai? Não é? Isso aqui, queridos, é Jesus dando uma pancada. Você quer vir, venha. Mas a primeira lição, não existe missões para programados. Missões, quem faz e quem guia é o divino Espírito Santo. Se está de acordo, levante a mão e glorifique a Jesus Cristo. Imaginou? Abílio, pois não, pastor Cabral. Você tem chamada, meu filho? Tem, sim, senhor. Abílio, pois não, senhor. Pois não, pastor Cabral. Tem chamada? Tenho. Não, fica aí. Chamada. Então faz o seguinte. Eu estou pensando, Abílio, em te enviar para você abrir um trabalho lá na favela do complexo do Alemão, que chama? Do Alemão. Eu digo, ô pastor, eu sinto muito, mas me ponha na Barra da Tijuca. Eu ouvi falar num bairro chamado São Conrado, eu sinto de ir para lá. Tá bom, Abílio, tá bom. Olha, eu estou pensando, Abílio, em abrir um trabalho em São Paulo. Que tal? Pronto, tá aí, São Paulo. Eu já ouvi falar num lugar ali chamado Alphaville. Tá aí, Alphaville. Não, Abílio, Alfavela. Você está entendendo? Quem guia, queridos, é o divino Espírito. Primeira lição: não tem vaga para programados. Não tem. Ninguém aqui é robô. Banala xandala blaca fai de pá.
Roubou! Senhor, fala Paulo, eu estou pensando em pregar aqui na Bitínia. Silas, fala pastor Paulo, vamos descer do navio e vamos pregar aqui na Bitínia. Eu estou sentindo que tem almas aqui. Quando eles chegaram na praia da Bitínia, o Espírito Santo disse, fecha a boca e não fala nada. Peraí, Espírito Santo, peraí não, quem manda sou eu. Cala a boca. E eu vou fazer o que, Espírito Santo? Começou a entrar pela porta, já começou a me perguntar o que é que vai fazer. Dobraram os joelhos e foram orar. E de madrugada Paulo teve uma visão. O Espírito Santo dizendo, estou levando vocês, guiando vocês para a Macedônia. Guiado pelo Espírito. Primeira lição, não tem vaga para programados. Você está entendendo? Eu sou muito programado, a minha programação. Irmão, eu sou assim, irmão, eu sou assim. Eu sou assim. É? Aham. Tem não. Tem não. Tem não. Porque não sabemos a que hora o Espírito Santo vai dizer, chegou a hora de tirar serviço. Em algum lugar tem alguém te esperando. Mas Senhor, em algum lugar. Filipe estava todo na cidade. Filipe estava numa alegria tremenda. O Espírito Santo disse, e aí, você é programado ou guiado pelo Espírito? Que é isso, Espírito Santo? É o Senhor que diz. Então, opa, para o deserto, ficou lá sozinho. Lá vem uma charrete. E lá vem um negão. Lendo um livro que não entendia nada. Igual essas pessoas, compra, lê, mas não entende nada. Que palavras bonitas. Rapaz, que negócio lindo, porque o menino nos nasceu, o filho se nos deu, ó, presente. O principado está sobre seus ombros, presente. E o seu nome será futuro, agora eu não entendi. Ó, um menino nos nasceu, presente. E um filho se nos deu, presente. O principado está sobre os seus ombros, presente. E o seu nome será, uai, não estou entendendo mais nada, futuro. Filipe, o Espírito Santo diz, aí Filipe, olha lá, te aproxima. Filipe, e a charrete? Porque eu botava para correr, um cabo no deserto, eunuco de Candace, a rainha dos etíopes, um cabo sozinho no deserto, eu numa charrete, eu um alto funcionário, eu não boto cavalo para correr? Como que não? Ei, o quê? Ei, uma conversa, peraí, aonde? É isso que eu imagino, o cavalo recorrendo. Peraí, o quê? Tu esperava? Nem eu. E a charrete correndo. E Filipe. Só me responda uma coisa, seu medroso. Medroso o quê? Segura o meu rio de velho, não lhe conheço. Você está entendendo o que você lê aí? Como é que eu vou entender o que leio se não tem quem me explique? Tem sim, é de hoje que eu estou dizendo, peraí. Então diga o que é que eu estou lendo. Você está lendo o livro de Isaías, como é que você sabe, rapaz? Se o pergaminho está enrolado, é porque Deus me enviou, Deus desse livro vai me... Qual já imaginou? Filipe, sim. Eu tenho uma alma que vai chegar daqui a 1 hora lá no deserto. Senhor. Poxa, rapaz, aí, ó. Senhor. Dá não, porque... E ele que respeita o seu livre-arbítrio? Dá não, né? Tá bom. Pode dormir. Aí usa outro, que diz, não, senhor, eu não sou guiado pelas minhas programações. Eu quero estar nas tuas programações, Senhor.
Será que alguém está entendendo o que Deus está falando? Aí de repente, o versículo 59 diz que apareceu outro. E esse outro foi chamado por Jesus. O primeiro foi voluntário, mas era voluntário assim, do jeito que eu quero. Aí o versículo 59 que a gente leu, deixa bem claro que Jesus chamou um e disse a outro, isso é Jesus dizendo: segue-me. Chamado. Isso é privilégio de pouco, rapaz. Olha o que ele disse. Mas ele respondeu: Senhor, deixa que primeiro eu vá enterrar meu pai. Não sei se ele era coveiro. Olha o que Jesus disse. Mas Jesus lhe observou. Isso aqui é muito forte. Essa observação aqui é muito forte. Numa linguagem muito simples, Jesus disse: ó, deixa os mortos enterrarem os seus. Por que Jesus não disse a mesma coisa para o que disse para o primeiro? Porque Jesus não disse para o outro: venha também, agora as aves dos céus, porque este aqui não era o programadinho, esse aqui não, esse aqui era o tradicional. Esse aqui está falando de tradição judaica. Esse aqui está dizendo: eu vou, tá? Eu vou, eu atendo, eu vou. Mas só tem um detalhe. A minha tradição diz, a tradição judaica diz, que eu, como primogênito, eu não posso sair da minha casa sem primeiro esperar o meu pai morrer. Eu sou primogênito da família, Senhor. Senhor, eu sou o primogênito da família, e um primogênito não pode sair de casa sem primeiro o seu pai morrer. Eu tenho que enterrar o meu pai. Jesus olhou para ele e disse: você não está entendendo não? Eu vim para quebrar, para arrebentar com as tradições. Eu não vim para destruir a lei do meu Moisés, porque Moisés era servo de Jesus, não do Jesus, mas do Messias, que sempre existiu. Moisés era servo do teofânico. Teo quer dizer Deus, fania, escondido. Moisés era servo do Deus escondido no anjo, do Deus escondido na rocha, do Deus escondido na própria vara. Moisés era servo do Deus escondido na sarça, teofânico, teofania. E Jesus sempre esteve presente no Antigo Testamento. Ele nunca esteve fora da história. Porque quem pensa que Jesus veio do ventre de Maria para cá, está enganado, querido. Muito antes de Maria, ele é. Como homem, ele foi filho de Maria. Como Deus, ele é pai de Maria. Como homem, ele sentiu cansaço. Mas como Deus, ele gritou e grita até hoje: vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Como homem, ele sentiu sede. Mas como Deus, ele é a fonte d'água da vida. Como homem, ele sentiu fome. Mas como Deus, ele é o pão vivo que desceu do céu. Como homem, ele morreu. Mas como Deus, ele ressuscitou e está vivo em nosso meio nesta noite, para a glória dos céus. Banda lá e show, clefar. E ele diz: eu não vim para destruir a tradição do meu servo Moisés. Não. Ou seja, a lei do meu servo Moisés. Não, eu vim para destruir a tradição que vieram arranjando no meio do caminho. Já imaginou? Já imaginou? Irmão Ricardo Oliveira, por caridade, me permita usá-lo como simulação, meu querido. Por caridade, por meio minuto, o senhor ficaria de pé por um instante, querido? Pode estar aí, meu amado. Está aqui. Pela tradição, o senhor não seria alcançado pelo Evangelho.
Pela tradição, o Senhor não seria alcançado pelo Evangelho. Mas louvado seja Deus, porque o Evangelho de Jesus arrebenta com a tradição, entra no estádio de futebol e batiza com o Espírito Santo. A tradição dizia que aquele moço podia ser um missionário, mas ele só podia ser um missionário depois que o pai morresse. Quando é que esse velho ia morrer, pelo amor de Jesus? Jesus, eu sou primogênito, e a minha tradição diz, Jesus, que eu só posso sair depois que meu pai morrer. Deixa primeiro meu pai morrer. Aí Jesus olha e diz: você sabe se você não vai primeiro? Então são textos que, se a gente não examinar, não vamos entender. Jesus está falando claramente aqui: eu vim para arrebentar com a tradição. Labanalachou plecai. Que fácia. Eu estou sentindo a graça de Deus aqui. Eu estou sentindo a graça de Deus aqui. Eu estou sentindo a graça de Deus aqui. Se você está sentindo a graça do Senhor, levante a mão e glorifique a Jesus Cristo. Quem é que... Escuta isso aqui. Tradição é uma desgraça, irmão. Como se diz na Bahia, tradição é uma desgracença. Escute bem isso. Um pastor, pense no homem de Deus. Pensou? Não, mas pense forte. Pensa aí no homem de Deus, santo, 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 santo. Mas ele era tão santo que eu acho que estava abaixo de Jesus um palmo só. Pensa no homem santo, pensou? Ele era tão abençoado que até a saliva, meu irmão, eu acho que ele não podia mais nem cuspir em qualquer lugar. Se ele cospe numa planta, crescia. Escute. Aí um belo dia, o culto foi visitado pelo Raboni da Galileia, ele pastor da igreja. Sabe aquele culto que Jesus diz: hoje eu estou querendo hora extra? Está entendendo o mistério? Aí os programados foi levantando, aqueles que eram guiados pelo Espírito ficou, fez hora extra, ganhou a bênção, a gente desmaiou, foi arrebatado, um vaso sai daqui, vai lá. E taca a mão na cabeça de um e profetiza. Caiu fogo, como se diz na Bahia, caiu fogo na igreja, foi uma bênção. Pastor muito alegre, santo, pensa no nome santo. E geralmente ele vinha com um grupo de irmãos. E quando ele passava por volta de 9h30, mais tardar 9h40, e passava por uma praça, e nessa praça, depois das 10 horas da noite, meu irmão, as vendedoras de amor, estava tudo lá, rodando bolsa. Entendeu? As piriguetes, estava tudo lá. E aí ele preocupado que passar naquela praça, mas pegou a Bíblia, botou debaixo do braço, levantou a cabeça, cheio do Espírito, e disse: eu vou em nome de Jesus. E passou, marchou, mas marchou bonito. E lá vai ele, daqui a pouco ele falava em língua, e dava glória a Deus. Quando alguém encostava, ele: ô glória! E lá vai que vai. Chegou na praça, as vendedoras de amor, hein? Pastor! Ele aí... Deita-me, faz em pasto verdejante,
águas tranquilas. Se é meu pastor, nada me faltará. Ah, Satanás. Aí de repente uma chegou na frente dele, abriu os braços. Está amarrado, Satanás. Fez a curva e foi. Ela arrodeou, abriu os braços, disse, chorando. Ele viu que era lágrima. Disse, pastor, eu sei que tu és pastor. Eu já fui na tua igreja uma vez. Por favor, pare. Ele parou, pegou a Bíblia. Pastor, não tenha medo de mim, eu sou prostituta mesmo, eu sou prostituta sim. Mas, pastor, por favor, só uma palavra sua. Eu sei que você tem uma resposta, eu sei. Você é um homem de Deus, por favor, pastor, por favor, me escute. E ele, a tradição. Fale ligeiro, fale logo. Ele nem ouvindo a moça estava, sabe por quê? Pensando, se alguém me vê aqui nesta praça, vai dizer que o pastor estava alugando uma vendedora de amor por alguns instantes. Oh meu Deus, me ajude. Oh Jesus, não segue os crentes não, mas me torna invisível. Oh Jesus, oh Jesus. E pode falar. E não ouvia nada do que ela falava, preso na tradição. Está falando lindo. Não está com surdez, hein? Pois bem. E ele preso na tradição. A mulher olhou para ele assim, pegou pela gravata e disse, pastor, o senhor não está prestando atenção. Eu sou uma mulher carente. Me ajuda, pelo amor de Deus. Ele disse, não, por favor, pelo amor de Deus, me ajude você. Não, eu não posso ficar aqui, ó, pelo amor de Deus. E saiu que nem bala pegava, saiu correndo. E com medo, minha mulher sabe o horário que eu chego. Meu Deus, minha mulher sabe o horário que eu chego. Oh meu Deus, eu já cheguei tarde. Alguém viu aqui, passa lá, diz que me viu. Oh meu Deus, pegou um táxi para chegar rápido. Chegou em casa, a cabeça cheia de interrogação. Será que alguém viu? Meu amor, vai comer? Eu falei, não, quero não. Que é isso? Você não dorme sem comer? Eu vou tomar banho, meu amor. Como é que foi o culto? Foi uma maravilha, meu amor. Ô, meu amor, pensa numa maravilha, pensa. A mulher é águia. A mulher conhece o marido, não se iluda, não. Ela olhou para ele assim, fez, Te conheço. Aí tem, como a boa nordestina, debaixo desse angu tem carne. Ele, pronto, oh meu Deus, alguém já disse para ela, alguém ligou. Alguém ligou aqui em casa, foi, não, por quê? Ele, oh meu Deus, tradição. E de repente, ele, oh meu Deus, eu sei que aquela mulher precisava de uma palavra, eu vi que não era caçoando de mim, ela precisava mesmo, eu vi as lágrimas, mas oh meu Deus, alguém viu, meu ministério, oh meu Deus, olha meu ministério, alguém viu. Tomou banho, virou para um lado, e ele ouvia aquela voz que dizia, pastor, tu és um homem de Deus. Ele fechava os olhos, via a mulher na frente dele. Tu és um homem de Deus. Eu só preciso de uma palavra, mais nada. Eu já fui na tua igreja, eu te conheço, sei que você é pastor, já visitei a tua igreja. Por favor, ela era uma mulher desesperada. Alguém viu. Ele fechava os olhos, via a mulher, ouvia nitidamente, rolava para a cama, rolava para lá, rolava para cá. A mulher águia levantou, bateu no ombro dele e disse, pastor, sente aí, meu lindo. Oi, disfarce não, eu lhe conheço. O que é que está vendo? Ele, oh meu amor, eu vou lhe contar.
O culto terminou mais tarde, foi Pentecoste, foi uma maravilha. Eu já vim preocupado. Eu passei naquela praça, meu amor, onde ficam as vendedoras de amor, as prostitutas. Uma delas, meu amor, para abrir os braços assim, uma moça de blusa de bolinha preta, assim. Ela estava aqui com a bolsa na mão e abriu os braços e disse: pastor, você é um homem de Deus, fale comigo. Eu sei que ela precisava ouvir a voz de Deus através dos meus lábios, mas eu fiquei com medo, meu amor, de alguém me ver. Está entendendo, meu amor? Oh, meu amor, e eu estou agora. Ela olhou para ele assim e fez: covarde, tu és ungido do Senhor para evangelizar os pobres. Deus te ergueu para saquear o inferno, covarde. E esta fruta chegou madura dizendo: me colhe, e tu deixaste esta fruta lá. Tira este pijama, troca de roupa, porque nós vamos atrás desta alma agora. Vestiram a roupa e subiram. Chegaram na praça, fez: por favor, aqui tinha uma moça assim. Aí uma das vendedoras de amor disse: eu lembro que ela conversou com o senhor fez caso, né? E saiu assim, correndo, fugindo dela, parecendo que ela estava suja, com medo dela. Eu lembro, ela, depois daquilo ali, tem umas 3 horas mais ou menos, não é? Ela desceu aqui, ó, vai atrás, e lá vai ele com a esposa, desceu aquela rua, e informação, uma moça de blusa assim, de bolinha, com a bolsa vermelha, desceu aqui, e vai, e uma moça desceu aqui, umas 3 horas atrás, desceu aqui, chegou em um prédio, gente fumando maconha, outros cheirando cocaína, outros tomando pico. Era um prostíbulo. Ele estranhou aquilo, segurou a sua esposa pela mão, tomou informação, disseram: ela está aí, entrou aí, você quem é? Fulano de tal, entrou aí, está aí dentro aí. Uma multidão ali de umas aproximadamente 50 pessoas apertando o corredor. Um sacudia a cabeça e dizia: meu Deus, tão jovem. Ele tomou um susto e ele pediu licença à multidão e chegou até o quarto onde esta prostituta morava. E quando ele chegou lá, esta moça estava deitada num colchonete e uma faca cravada no peito. Uma outra prostituta abraçada com ela, gritando, chorando, esperando o Instituto Médico Legal chegar. Ela estava morta. A outra prostituta olhou para ele assim, quando ele pediu licença, ela olhou para ele assim e disse: é você que é o pastor? Pois fica sabendo, pastor, que a minha amiga morreu. E ela morreu dizendo assim: para mim não tem jeito. Não tem mais jeito para mim. Porque se o pastor, que é um homem de Deus, não quis conversa comigo, quem mais vai querer? E pegou a faca e clavou no peito. Não entendi, pastor. Você vai entender agora. Quando Jesus disse: ide por todo mundo, Ele estava dizendo: ide no mundo do futebol, ide no mundo das drogas, ide no mundo dos homossexuais, ide no mundo das prostitutas, ide no mundo das crianças abandonadas, irmã Flor de Lis. Ide por todo mundo. Agora deixa eu te entregar uma revelação da parte de Deus. Se você acreditar, Deus me disse. Se você não acreditar, Deus me disse do mesmo jeito. Roma, sentado na mesma pedra onde o apóstolo São Paulo sentou para escrever algumas cartas. Eu chorando em lágrimas. Jesus falou comigo: te trouxe aqui para te dizer que as tuas férias acabaram. Eu disse: Senhor, mas eu nunca tirei férias. Nunca tirou mesmo, não. Vive como se estivesse de férias. E avise para a minha igreja, onde você passar, que as férias acabaram.
Abadalashure ple kandalabashuri andalabakashandarabandabaka. A obra prioritária da igreja, e eu tomo assento agora para não ser enfadonho. A obra prioritária da igreja, prioritária, é ganhar almas. Só. É a obra prioritária da igreja, ganhar almas. E quantas vezes, escuta isso, pode me ter como fanático, me ter como abestalhado, me ter como você quiser. Eu quero ser sensível àquilo que o meu Deus me falou. Eu entro no avião, está um executivo do meu lado. Para alguém chegar perto dele, não tem como. Seguranças e mais seguranças. Aí Deus me coloca no mesmo avião, sentadinho do lado dele, aonde não tem segurança. E se tem, está sentado em outra poltrona. E vai ver, é a última chance daquele homem na terra. Deus colocou ele do lado de um evangelizador. E eu não sei a minha função. Converso com ele sobre renda per capita, converso com ele sobre os planos, converso com ele sobre isso, sobre futebol, sobre não sei quem, e não exerço o meu papel. E 4, 5 horas depois aquele homem morre, e eu não exerci a minha função de representante de Jesus. Na minha maleta cabe tudo. Na tua bolsa cabe tudo. Só não cabe um pacotinho de folheto. As férias acabaram. Rogai ao Senhor da seara que envie trabalhadores. As férias acabaram. E deixa eu te contar algo da parte de Deus. Ou você volta rapidamente ao trabalho, ou vai levar uma justa causa. Por isso eu lhe disse no início, o diabo ouviu o que eu falei com Deus. Eu disse, Deus, a partir de hoje sou outra criatura. Tenho muitas desculpas para não estar aqui. Mas mesmo quebrado, eu não quero justa causa. A minha vaga ninguém vai tomar. Eu quero trabalhar para o meu Senhor. A obra prioritária da igreja é evangelismo. Me fez lembrar agora, e eu já tomo assento. Escuta bem isso. Meu filho ainda não era nascido. Deus me abençoando de uma forma ímpar. Pastor Otávio Rendeiro, eu era presbítero dele. Ele disse, Abílio, você tem chamada? Eu disse, lógico. Qual é o teu sonho? Eu disse, pastor, em uma igreja de 3.000. 3.000 o quê? De 3.000 pessoas. Mais o que? Eu digo, uma boa casa pastoral
uma condução boa, que eu quero ver o prefeito da cidade não comer na minha mão. Ele fez, pois então Deus ouviu o teu clamor. Tem uma igreja de 3 mil, aí. Eu disse, 3 mil o quê, pastor? Ele fez, 3 mil pessoas. Tem casa pastoral, ele fez da boa. E condução, ele fez, rapaz, quando tu passa na cidade, todo mundo olha. Eu disse, então eu vou. Ele disse, você pega o ferry-boat, chegando do outro lado, na ilha de Itaparica, tem umas Kombi seria peru aqui, umas Kombi. Aí tu pega uma Kombi que vai até Nazaré. Chegando em Nazaré, tu desce, pega uma outra Kombi, que essa Kombi vai embocar mato adentro, vai te levar para essa cidade progressiva. O nome é Muniz Ferreira. Eu disse, ô pastor, nunca ouvi falar nesse nome dessa cidade, não. Tem chamada, fez lógico. Se não for, vai perder a bênção. Eu digo, eu vou, mas e a posse? Eu chego lá, mando carta para prefeito e tal, e aí para... Falei, não, pode chegar lá e dizer, eu sou o novo pastor. De pastor, que posse é essa? Não, é assim mesmo, meu filho, vá logo. E eu fui. Quando eu cheguei na cidade, que eu olhei, digo, oh, meu Jesus, a praça, 3 bancos de cimento, escrito, assim, ó, patrocínio do fazendeiro fulano de tal, 3 moinhos de capim e um jumento comendo. Eu olhei, eu digo, oh, Jesus. Eu procurei, vi uma casa mais ou menos, encostei e gritei, ô, de casa! Coisa do interior, roça mesmo. Aí gritaram, ô, de fora! Como eu sou matuto interiorano, sou da roça, aí eu conheço o código da roça, aí eu mandei. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. De lá responderam, para sempre seja Deus louvado. Aí saiu uma mulher com a muleta debaixo do braço. Disse, minha senhora, tudo bem? Ela fez, graças a Deus. A senhora conhece aqui onde é a igreja dos crentes? Ela fez, conheço, é ali, ó. Diga aonde? Ela foi lá. Diga aonde, minha senhora? Ela foi lá. Eu disse, minha senhora, só estou vendo 3 casas. Foi uma daquelas. Uma casa escorada com um pedaço de pau. Casa de supapo. Supapo seria aqui vara e barro. Taipa. Pau a pique, né? Eu digo, oh, meu Deus. Aí, do lado, eu bati palma. Tinha uma casinha do lado. Aí saiu o rapaz. O rapaz foi expressão ancião de seus 57 anos por aí, com a enxada na mão, chapéu de palha. Pai do Senhor, querido. O senhor é crente? Ele, pela graça de Deus. Pai do Senhor, querido, ele fez. Pai do Senhor, como? Não é assim não, de que igreja você é? Eu digo, Pai do Senhor, meu amado, não, de que igreja para eu dizer se tem paz ou não? Eu disse, da Assembleia de Deus. Falei, da qual? Eu disse, sou da Assembleia de Deus, meu querido. Sim, é o que você quer? Eu disse, eu sou o novo pastor aqui da cidade. O pastor Otávio me mandou, ele fez, olhou para mim de cima a baixo. Coitado. Eu disse, meu amado, a igreja foi aqui. E o irmão morava, o obreiro morava aqui no quartinho, aqui no fundo de casa. Eu digo, 3 mil, casa pastoral. Eu digo, gente. Fui no orelhão, disse que ia cobrar. Pastor, sim, meu amado, e aí, está na bênção? Eu digo, é, né?
Ó, meu amado, o senhor se vê livre de mim, não precisa me mandar para cá não, meu irmão. Era só dizer, suma. Ó, pastor, sim, meu amado, pastor mente? Lógico que não. E como é que o senhor diz que aqui tem 3.000 almas? Disse e garanto. Eu digo, pastor, eu tomei informação, só tem 3 crentes, Manel, Aleluia, Santinho da Cruz, pastor. Qual é 3.000 almas, pastor? Falei e garanto, 3.000. Como, pastor? Para tu ganhar para Jesus, meu filho. Eu disse, ô pastor, e a casa pastoral? Eu falei, tem para tu construir quando tiver crente, dinheiro. Eu disse, pastor, e a condução? E a condução? Ele fez, irmão Abílio, eu digo, oi, não me diga que quebraram a bicicleta que eu comprei há 5 anos atrás. Não me diga isso não, que eu fico nervoso. Com muito sacrifício, construímos uma igreja. 1 ano e 8 meses depois, já tínhamos quase 200 crentes para a glória do Deus que fez os céus e a terra. Escuta bem isso. Aí, tinha um local que ninguém atingia, e eu finalizo agora. Estou fazendo esse arrudeio para te dizer isso. Só que eu já tinha ganhado nome, já tinha ganhado apelido no arraial. Orando por um, orando por outro. Misa nasceu lá. Meu filho que está aí no stand. Misa vai fazer 19 anos agora. Pois bem. Tinha um local que ninguém atingia. O chamado Alto da Boniteza. Pensa numa boniteza. E eu peguei a velha e antiga bicicleta, subi e fui para o Alto da Boniteza. 3 léguas, uma légua é 6 quilômetros. 3 léguas andando, estrada de gado, cortando, pulando cancela, abrindo cancela, pulando cerca e viajando a estrada de gado, fazenda adentro. Alguém está me ouvindo? Diga amém. Amém. Pois bem, aí cheguei no Alto da Boniteza, um arraial com aproximadamente 15 casas, ninguém saía fora. Encostei numa cancela, porta de passar o gado, e comecei a gritar, meu amigo, minha amiga, que é o pastor da igreja Assembleia de Deus, ali Muniz Ferreira. Eu vi dizer que Jesus tem um plano nas vossas vidas. Aí, de repente, mandaram uma pedra do mato para cá. Irmão, pensa numa pedra certeira. Que eu marco até hoje. Pá, o sangue desceu. Aí, de repente, eu disse, pastor Otávio, servo de Deus, foi a Israel e trouxe um livro cheio de fotos. E na próxima terça-feira eu estou aqui no arraial. E eu vou abrir esse livro aqui para mostrar as fotos. Inclusive a foto do túmulo da irmã Maria, ela morreu. Fui embora. Na bendita terça-feira, lá vou eu na bicicleta, uma jaca num bagageiro, que era prova,
E lá vou eu. Quando eu vou entrando, faltando assim 6 quilômetros mais ou menos para o Alto da Boniteza, o pneu da bicicleta furou. Eu disse, o sangue de Jesus tem poder. Se eu parar para colar o pneu, que eu tinha tudo isso ali, não vai dar tempo. Aí o que é que eu fiz? Parei numa casa próximo da rodagem e gritei, ô de casa de lá, ô de fora, eu mesmo código. Louvado seja o Senhor Jesus Cristo, para sempre seja Deus louvado. Ô minha senhora, pois não, de lá do fundo do quintal ela gritou, eu posso deixar essa bicicleta aqui, que eu estou indo para o Alto da Boniteza, eu sou o pastor da igreja ali, Muniz Ferreira. Ah, tá, pera aí. Saiu do quintal, coisa da roça. Olhou a bicicleta assim. Por que o senhor vai deixar essa bicicleta? Eu disse, olha, porque o pneu está furado. Ela fez, qual pneu que está furado? Eu fiz o traseiro. Ela olhou e fez, tá, né? Eu disse, tá. E tá? Eu disse, oxe, e tá não? Ela, então tá. Riu, ainda falou assim, cada doido com suas doideiras. Larguei a bicicleta, subi. Peguei a jaca, botei nas costas, com num bornal está o livro, num bornal está a minha Bíblia e fui subindo. Eu calculava chegar lá por volta de 6h30, por aí. Apontei na colina, de longe eu percebi. De longe eu percebi uma jaqueira, pé de jaca, você vai entender porque eu estou dizendo isso, na entrada do arraial do Alto da Boniteza. Parei, comi a jaca, continuei. Eu já estava aproximadamente 500 metros. Quantos metros? Quantos metros? 500 metros. E lá ia eu. O sol já estava indo, se pondo. Aí esta perna aqui, a capenga de hoje, endureceu literalmente, pastor Cabral. Endureceu literalmente. Eu não entendi nada. Fui arrastando. De repente, tipo aquela dor de cãibra. Eu caí de joelhos e comecei a chorar, mas chorar igual a criança, porque era um deserto. Eu disse, meu Deus, tem misericórdia de mim, Jesus, eu vou morrer aqui. Não estou com medo da morte, não. Estou com medo de ser comido pelos urubus. Jesus, não passa ninguém aqui, Jesus. Isso aqui é terra de gado. Ô, Jesus, tem misericórdia. Aí eu me levantei, já devo estar uns 400 metros, mais ou menos, da entrada do Alto da Boniteza. A perna doía, eu descansei. Quando eu ia, a perna doía ao extremo e a outra perna começou a doer também. E não dava para dar nenhum passo. Pastor Anderson, as duas pernas doíam e eu gritava. Eu nunca senti uma dor daquela, nunca. E não dava para dar nenhum passo. Eu caí de joelhos, comecei a orar e a chorar. Quando eu caí de joelhos, orando, chorando, a dor passou, literalmente. Digo, amém, obrigado, Senhor. Quando eu levantei, que eu fui dar um passo, de novo. Eu digo, o que é isso? Aí eu fiz frente para a retaguarda. Quando eu fiz frente para a retaguarda, a dor sumiu literalmente e eu comecei a voltar. Eu digo, ai que bom. Quando eu virava para cá, de novo. Eu digo, meu Deus, o que é isso? Não precisa ser muito burro. Eu digo, tá bom, eu estou entendendo. Então é o Senhor que não quer que eu vá, porque a Bíblia diz, quem é de Deus, o maligno não toca. Eu digo, então é o Senhor. Agora, por que o Senhor não quer que eu vá até lá? Eu não estou entendendo. Voltei. Lá por volta de 7 horas, mais ou menos, passei na casa da moça, tudo escuro, porque é roça. Eu gritei de casa, o cidadão bradou de lá. Senhor, é o homem da bicicleta, eu vou pegar aqui. Quando eu peguei a bicicleta, costume, é normal. Apertei o pneu, consto que estava furado, apertei o pneu. O traseiro, o dianteiro, cheio. Digo, ué,
senhora, o que é que você quer com minha mulher, cidadão? Eu digo, nada não, meu amigo. Eu só queria saber do pneu da bicicleta. Quando eu cheguei da roça, essa bicicleta estava aí de lá de dentro, ele falando. Coisa de roça. E eu perguntei de quem era, ela disse que era do pastor da igreja, lá de Muniz Ferreira. E eu perguntei por que deixou, ela disse que o senhor tinha dito que o pneu estava furado. E eu observei, não tinha pneu furado nenhum. Eu digo, meu amigo, tá bom. Senhora, eu não disse para o senhor que cada doido com suas doideiras, porque eu estava vendo que o pneu não estava furado. Você dizia que estava. Montei na bicicleta e fui embora. Cheguei em casa. Minha mulher que foi, eu digo, filha, não sei, expliquei para ela. Né? Sério, eu digo, não sei, alguma coisa aí, eu não entendi. Isso foi terça-feira. Sábado, eu estou em Nazaré das Farinhas, fazendo compra. Eu só ia depois, compra força de expressão, feira livre, né? E eu só ia depois das 5, que é resto de feira, tomate tocado, coisa de pobre. Aí eu chego assim do meu amigo, quanto é o tomate aí? Ele fez, rapaz, vamos fazer uma barganha, que é bistunta, leva tudo. Eu disse, rapaz, depende do preço, eu compro. Quanto é? Ele falou X, eu digo, eu dou tanto. Não, eu digo, então leve para a roça, quero ver para quem o senhor vai dar na roça. Ele levantou a cabeça e fez, tu é o pastor da igreja de Muniz Ferreira? Eu disse, sou. Levantou, tirou o chapéu e disse, tu não ficou de ir na terça-feira no Alto da Boniteza? Eu disse, fiquei. Pois eu moro lá. Eu venho vender aqui na feira, em Nazaré, dia de sábado. Não tem um açouguezinho lá, que lá tem feira amanhã, que era domingo, e eu corto carne ali nesse açougue. Isso é verdade. Por que você não foi? Tu não disse que ia levar o livro cheio de foto? Por que tu não fosse lá? Eu disse, engano seu, eu fui. E por que tu não chegou? Eu digo, aí é que está o mistério. Contei a história da bicicleta, contei a história das pernas que doeu, não sei até hoje por quê. Ele disse, como é que é? Conta de novo. Eu contei. Tu está me dizendo que as tuas pernas doeu? E eu disse, sim, senhor. O pneu furou, não estava furado? Sim, senhor. Ele olhou para mim, botou o chapéu, tirou o chapéu, saiu de lá, passou por lá de cá, disse, conta de novo. Eu contei para ele, ele encheu os olhos de lágrimas e disse, verdadeiramente o teu Deus é Deus. Eu disse, eu não estou entendendo, meu amigo, por quê? Você não sabe então por que a tua perna ficou doente e o teu pneu de bicicleta misteriosamente ficou furado? Não, eu vou te contar. Na entrada do Alto da Boniteza não tem uma jaqueira? Eu disse, tem. Pois o seu vigário me deu X em dinheiro. E eu estava com a minha espingarda de 2 canos. Na entrada do Alto da Boniteza, no olho da jaqueira. Eu vi quando você dobrou o joelho para rezar. Eu estava esperando você adiantar um pouco mais. Eu queria somente uns 20 passos mais. Porque uns 20 passos a minha espingarda te alcançava. Eu estava ali para te matar. E tu está me dizendo que a tua perna endureceu? Foi o teu Deus que fez isso. Ele dobrou os joelhos e aceitou Jesus como Salvador. Baixando lá, bleca fanda lá, show. Pastor Abílio, eu não entendi. Não entendi, pastor. Sabe por que você não entendeu? Porque você não observou bem o versículo 61. Sabe o que 61 disse? Disse também ao outro, Senhor, eu te seguirei, mas deixa-me despedir primeiro dos que estão em minha casa. Olha, Senhor, eu não sou programado, não tenho tradição, mas eu tenho um compromisso com a sociedade corrupta. Eu sou um homem que devo satisfação, eu tenho um rabo preso, está entendendo, Senhor?
O meu telhado é de vidro, eu não posso jogar pedra. Grave isso, por favor. Dobre bastante atenção. Há um DVD meu, não vou lhe dizer de onde, por uma questão ética. Mas esse DVD é muito vendido. E eu estou pregando num congresso muito grande aqui no Brasil. E tem uma hora que eu começo a falar. Eu estou falando bem assim. Bem assim. Vale do Paraíba, é assim que eu estou falando. 3 pescadores. E digo o nome dos 3 pescadores. Lançaram a rede e acharam. Quando eu digo acharam, alguém chegou do meu lado, me chamou, eu tirei o microfone, escutei o que ele tinha me dito. E sabe o que é que eu ouvi naquele dia? Nunca revelei isso. Não fale contra a idolatria aqui, por favor. Me mate o Todo-Poderoso se não foi isso que eu ouvi naquele dia. Ei! Quem tem compromisso com a sociedade corrupta não pode fazer missões. Aquele que amar a sua alma, e não falar a verdade, porque do medo da morte, está escrito assim, perdê-la-á. E está escrito mais, aqueles que me negarem diante dos homens, eu negarei diante do meu Pai que estás nos céus. Terceira regra, missionário em primeiro lugar é guiado pelo Espírito. Segundo, não tem tradição. Terceiro, tem que ter compromisso com aquele que o envia. Se é verdade, levante a mão e glorifique a Jesus Cristo. Anda lá e show, plequei, fantástico. Finalizo minha participação agora, querida. Pastor Abílio, o que é missões então? O senhor está dizendo que não é. Compromisso é uma coisa, óbvio. Mas o senhor está dizendo que não é para os programados, os tradicionais e os que foram vendidos à sociedade. E o que é fazer missões então? Ei, missões é compromisso. Missões é compromisso. E vou finalizar agora. Se pelo menos uma pessoa, escuta isso que eu vou te falar, entender o que o Deus de Abraão está falando aqui nesta noite. E se por um acaso, minha amada, meu amado, 11 pessoas entenderem o que o Deus de Abraão está falando aqui nesta noite, deixa eu só te trazer à tona o que pode acontecer. Se 11 homens, e você sabe que é assim, 11, não mais que isso, 11, os que estão no campo, 11 homens, pode parar o mundo. De 4 em 4 anos, o mundo para saber quem são os 11 melhores homens do mundo.
Ainda que haja 22, só sai dali os 11 melhores. Se 11 homens podem parar o mundo, meio expediente, por quê? Não, o banco vai funcionar só até meio-dia, porque hoje é a decisão, meu amigo, hoje é a decisão. Telão na cidade. Se 11 homens podem parar o mundo atrás de uma bola, o que é que não pode acontecer? Com 11 homens ou 11 mulheres, cheios do divino Espírito Santo. Me diga. Com compromisso. Com compromisso. Escuta bem isso. Pastor Abílio, oi. O senhor esclarece um pouco melhor, com muito prazer. Preste atenção por caridade. Sabe um exército? 5 minutinhos no máximo e eu tomo assento. Sabe um exército? Quando ele vai à peleja, quando ele vai à guerra. Alguém está me ouvindo? Diga amém. Eu vou lhe falar como ex-militar. Falando militar do Verde Oliva, Exército. Escuta bem isso. Eu servi no 19º Batalhão de Caçadores. Eu fui fuzileiro. E eu aprendi nitidamente que fuzileiro, olhe bem para mim aqui, quando ele está na guerra, ele não vale absolutamente nada se ele não tiver cobertura. O fuzileiro é fuzileiro porque dos artilheiros que estão nas montanhas. Escuta essa. Escuta essa. Os artilheiros estão lá nas montanhas, com armamento pesado. Escuta isso, querido. Metralhadora Mag, morteiro .5, está lá, dando cobertura. A quem? Aos fuzileiros. Quando os artilheiros mandam um tiro de canhão, pá! Aí os fuzileiros avançam. Os fuzileiros vão avançando porque da cobertura daqueles que estão nas montanhas, que são os artilheiros. Eles não vão lá no corpo a corpo. Mas eles não estão fora da guerra, eles dão cobertura de tiro de canhão. Assim deve ser a obra missionária. Aquele que vai, o fuzileiro, vai na trincheira, vai no corpo a corpo. E os artilheiros, pastor, é aqueles que dizem, eu não vou, porque a minha OM militar é outra, mas eu faço parte do exército. Pode ir que eu fico dando cobertura. Vai que eu te dou cobertura. Vai que eu mando tiro de canhões. Lá vai minha oferta. Pum. Lá vai orações. Pá. Precisa construir um templo. Lá vai tiro de canhões. Oferta. Pá. Por isso agora eu vou fazer 2 apelos. E aí eu tomo o assento. 2 apelos. Primeiro, se pelo menos uma pessoa entendeu a mensagem e quer sair daqui só esperando a hora do ide, porque vinde é uma coisa, ide é outra coisa. Se pelo menos uma pessoa entendeu a mensagem e quer sair daqui hoje com coração missionário, do tipo, conte comigo, Senhor, a hora que o Senhor quiser. Quero ser guiado pelo Teu Santo Espírito. Estou trabalhando aqui, Senhor, até a hora que o Senhor disser, chega, estou te enviando agora. Se pelo menos uma pessoa entendeu a mensagem, eu saio daqui com a minha alma lavada. Pastor Abílio, eu não entendi, você vai entender agora. O mestre estará aqui e chama-te.
Uma pessoa entendeu. Urabachandelekla fada lá e pleque fandabachó. O rebeleque fada lá e pleque fanabia caixó. Mas outra pessoa entendeu. Labanalachure play que fanda lá baixou pleque naixai. Mas outra pessoa entendeu. Mas outra pessoa entendeu a chamada. Mas outro está vindo correndo aqui. Abaixou replay que fai naixou pleque fanácia naixou. Aleluia. 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 Labaxanda lá, blacafanda lá e show. Pode vir, querido. Pode vir, querida. Pode vir, querido. Pode vir, querida. Aleluia. Deus ainda está chamando. Aleluia. Aleluia.